Meu irmão, tem que se levantar, a gente não pode se entregar. De vez em quando vem a luta, né? Vem a má notícia, mas nós temos que nos levantar. Diga glória a Deus. Diz aqui, ó, Cantares capítulo 2, o versículo é o 10. Olha como ele começa dizendo: o meu amado fala e me diz. Preste atenção quando Deus fala. A fé, ela vem pelo quê, pessoal? Nem sempre a gente dá atenção à palavra. Quantas vezes você já viu na igreja o pastor pregando: irmão, olha para cá, irmãozinho, olha aqui. Por quê? Quando você ouve o que Deus fala, a fé vai nascer. E a fé resolve qualquer problema, sim ou não? Só que quantas vezes a pessoa não para ouvir a Deus? A gente tem que prestar atenção. Quando a gente presta atenção no que Deus fala, a fé vai nascer. Você vai ver que o seu problema não é uma coisa de outro mundo. Ouvindo a palavra, você vai ter entendimento, e com o entendimento, tudo se resolve. Aí eu dou um exemplo, é o aluno. O aluno vai para a escola, a professora, antes de dar a prova, dá a matéria. Aí o exemplo, na hora da matéria, ele está dando risada, ele está, não presta atenção. A prova vai chegar o dia. Ele não prestou atenção na explicação. No dia da prova, ele vai ser o quê, pessoal? Reprovado. Tem muita gente, irmão, a prova vem, a luta vem, o dia mal vem, mas quando eu ouço o que Deus fala, no dia da prova, no dia da luta, eu vou saber como resolver. Eu vou saber usar a fé, eu vou saber orar, eu não vou entrar em pânico. Mas aí vem a nossa mensagem agora. O meu amado fala e me diz. O que é que ele falou? Levanta. Irmão, Deus não quer ver ninguém de cabeça baixa. Seja qual for a situação, você tem que se levantar. Você não pode, se abater. Quando ele fala para se levantar, é até no dia da angústia. Um exemplo, se eu receber uma notícia que algo aconteceu, se levanta. Não, peraí, Deus é maior, o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, então eu não vou permitir que nenhuma situação venha me colocar o quê, pessoal? Para baixo, que é tudo que o diabo quer. O levantar aqui, lógico, não é só fisicamente, é espiritualmente. Aí eu vou dar alguns exemplos para você. A Bíblia fala quando Moisés morreu. Moisés era um homem de Deus, muito querido. Moisés foi usado para libertar o povo. E a morte do Moisés, pessoal, trouxe tristeza. Perder quem a gente ama, deixa a gente triste. Deixa ou não deixa? Mas a Bíblia fala que até na morte, até quando você perder algo, você não pode ficar prostrado. Vamos lá? Josué capítulo 1. É muito forte isso aqui, ó. Então, Deus quer que você se levante. Deus não quer ver nenhum filho dele prostrado, abatido. Nós vamos ver aqui, pessoal, até diante de uma perda. Pastor, mas eu perdi isso. Mas Deus tem poder para restituir. Ah, pastor, mas foi alguém que eu amava, a pessoa partiu. Se ela era de Jesus, pessoal, ela está com Cristo. Estar com Cristo é incomparavelmente o quê? A gente não pode ficar prostrado. Olha o que diz Josué capítulo 1, aí diz assim: e sucedeu depois da morte de quem? Servo de quem? Isso aqui eu expliquei hoje. A pessoa, todos nós um dia vamos partir, mas o importante é você estar preparado para partir com Jesus, irmão. Você vê Moisés, servo do Senhor. Moisés era um grande homem de Deus, mas chegou o dia dele partir. Eu sempre falo, esteja sempre bem com Deus, porque eu falo, a alma é eterna. O corpo, eu falava que essa semana em São Carlos, não sei se alguém chegou a ver, uma das mulheres mais idosas de São Carlos morreu. Ela tinha 103 anos. Quem chegou a ver isso aqui? Ela tinha 103 anos. Viveu bem ou não viveu? É lógico que para a família, depender da família, todo mundo queria que chegasse muito mais, Mas Deus deu a graça de viver 103 anos. Então, nós temos que, lógico, não é pensar na morte, não. Viver a vida, andar na presença de Deus, mas estar preparado. O dia que partir, a nossa alma vai subir para onde, pessoal? Tem que estar preparado. Você vê, Moisés era um homem de Deus, chegou o dia dele partir. Aí diz lá, a sequência, vamos lá? Que o Senhor falou a quem? A Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Josué era como um obreiro que auxiliava Moisés. Ele estava sempre ali do lado de Moisés fazendo a obra de Deus. Aí vem a nossa parte agora, rapidinho. Moisés, meu servo, é o quê? Qual foi a palavra? Levanta. Pois agora passa a esse, olha para mim, irmão, até diante das perdas.
Se você perdeu algo, você tem que se levantar, você tem que reagir. Tudo bem, eles tinham um carinho por Moisés. Moisés era um exemplo de líder, Moisés era um homem de Deus. Mas Deus falou, vocês têm que levantar. E quantas pessoas até hoje, pessoal, estão prostradas, porque um perdeu o emprego, o outro perdeu um bem que tinha, mas eu pergunto, Deus não pode dar algo novo? Deus não pode trazer o que você perdeu? Quem crê? Mas se a pessoa ficar abatida, sabe, ela não reagir, ela não vai recuperar. Então, até diante de uma perda, você tem que se levantar. Tem gente que até hoje está numa depressão, ela perdeu alguém que ela amava, mas irmão, tem que voltar para a vida continua. Não é porque alguém diz, não, mas depois que ele morreu, eu não quero viver mais. Está sendo egoísta. Eu sempre falo, a família existe, um deve ajudar o outro. Imagina aí a pessoa, não, porque depois que fulano morreu, eu não quero saber mais de nada. Não, ela tem que pensar que ainda tem uma família para cuidar, tem ou não tem? Ela ainda, a vida para ela não acabou. Então, tem que se levantar, pessoal. E a morte do Moisés mexeu tanto com o povo, você quer ver? Volta em Deuteronômio, só para você entender. Olha como é que é a morte, Deuteronômio, capítulo 34. Era Moisés da idade de 120 anos, quando viveu bem ou não viveu? Hoje se você for ver, é caso raro. A gente não vê falar. Esses dias eu ouvi falar de uma pessoa que chegou a 110, 115, mas ninguém ouviu falar de pessoas que chegaram a 120. Alguém ouviu falar? Não ouve. Aí diz lá, presta atenção, os seus olhos nunca... Isso aqui é uma lição. Moisés, apesar de já estar numa idade, a visão estava perfeita. Tem gente que fala assim, estou ficando velho, por isso que eu estou doente. A Bíblia não fala que na velhice você vai ficar com isso ou com aquilo. A Bíblia diz que na velhice seremos viçosos, fortes. Não aceite isso. Não, porque quando a gente vai ficando velhinho, a gente vai ficando assim. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Moisés tinha 120 anos, visão perfeita, enxergava bem. Eu lembro até missionário, um tempo atrás ele contou, ele foi fazer a renovação da CNH, carteira de motorista. Aí quando chegou lá, pessoal, o médico, né? Quem já fez aqui teste de visão, né? Aí o médico falou, cadê o óculos? Porque pegou lá o prontuário dele, viu a idade, então já pensou, missionário vai fazer 77 anos agora, dia 6 de dezembro. Então, pela idade, cadê o óculos do senhor? Tipo assim, já julgou pela idade, né? Não, o homem que tem essa idade usa óculos. Aí a missionária falou, não, eu não uso óculos. Aí sabe aquele deboche? Até parece. Ele falou, não uso. Foi lá fazer o teste da letrinha. Quem já fez o teste da letrinha? Aumenta, diminui. O missionário aceitou todas. O homem falou, o senhor está de parabéns, hein? Então, meu irmão, você tem que orar. Nós vamos chegar na velhice viçosos. Quando você chegar numa idade, você vai estar melhor do que está agora. Diga glória a Deus. Não aceita isso, não, porque quando a gente fica velho, fica esquecido. Eu tenho orado. Aqui em São Carlos, a gente tem muita gente de idade. Eu tenho orado, irmão. Falo, não, eu não aceito esse espírito de esquecimento aqui. Chegou numa idade, perdeu a memória. Não, pelo contrário. As pessoas vão chegar na melhor idade, a mente funcionando bem, pensando bem, o corpo se locomovendo bem. Diga glória a Deus. Porque Moisés era servo de Deus. Quem é servo de Deus aqui? Então, ele chegou na terceira idade, está lá, os seus olhos nunca escureceram, nem perdeu ele o quê? Irmão, Deus dá essa bênção para nós. Quem toma posse aqui? Então, você tem que todo dia orar. Eu vou chegar numa melhor idade, com vigor, com disposição, fazendo tudo perfeitamente. Mas aí, vê o versículo à frente. Vamos lá. E os filhos de Israel prantearam a morte a Moisés. Quantos dias? Nas campinas do quê? Tudo bem, ele era querido. Ninguém quer perder quem ama, mas tem que se levantar. O meu amado fala e diz, o que Deus manda a gente fazer? Então, até diante de uma perda, talvez até hoje você não aceitou ter perdido um familiar, mas irmão, Deus é soberano, você orou, você determinou, só que quem sabe o que é melhor, quem é? É Deus. Talvez você não, mas eu queria ver ele na igreja. Irmão, Deus sabe todas as coisas. Talvez Deus permitiu uma morte precoce, mas o espírito estava salvo para a pessoa morar com quem?
Então tem que se levantar. Mas aí eu falo de perdas. A pessoa perdeu o emprego. Aí tem gente que chega a dizer: emprego igual esse eu não sei se eu vou ter. Realmente você tem que falar: Deus vai me dar um muito melhor. Mas a pessoa não, ela fica prostrada, ela fica caída. Tem que se levantar, pessoal. Essa palavra levanta na Bíblia tem várias vezes. Outro exemplo, Isaías capítulo 60. Vamos lá? Isaías capítulo 60. Novamente, olha o conselho de Deus para nós. Isaías 60, verso 1. Ele diz assim, ó, qual é a primeira palavra? Levanta e o quê? Irmão, isso aqui é para nós. Mesmo no dia da má notícia, no dia difícil, você tem que resplandecer, você não tem que ficar abatido, não. Tem gente que o médico fala assim, ó, pode ser. Aí a pessoa, o médico não deu ainda, como é que eu posso dizer? Ele não comprovou que é aquilo. Mas aí ele fala, ó, pelo que tudo indica, pode, mas ele garantiu que é. Aí a pessoa já perde o brilho. A pessoa já começa a chorar, a pessoa já começa, será que eu vou morrer? Irmão, o médico, ele é um profissional. Quando ele der o diagnóstico, você não tem que brigar com o doutor, mas dentro de você, reagir, não, essa doença não é para a morte. Se o diabo pensou que ia tentar me destruir, ele está amarrado em nome de quem? Mas o que acontece? Quando o mal se levanta, a gente perde o brilho, a gente se abate, ficamos com carinha de coitado, ficamos lá moado, triste. Era aí que você deveria mostrar o brilho de Deus, irmão. E isso, as pessoas vão até olhar para você e falar, oh, mas você está bem? Mas como é que você consegue? Porque eu confio no meu Deus. Aí vem essa parte aí, ó. E a glória do Senhor vai nascendo. Você tem que, até no dia da luta, você tem que colocar o sorriso, é mostrar a glória de Deus, irmão. Mas aí não, vem a luta, abatemos, mudamos o semblante, ficamos com carinha que é como se já perdêssemos a batalha. Não, a batalha só começou, é só o começo, e nós vamos vencer ela. Mas aí, olha o que diz o 2, é o que acontece. Porque eis que as trevas cobriram, e a escuridão o quê? A gente não pode deixar, pessoal, as trevas dominar. Você não pode deixar o diabo tirar o seu brilho, tirar a sua alegria. Tem muito cristão que as trevas cobriram. Ele já não sorri mais. Ele vem para a igreja e não bate palma. Ele não se alegra nos cânticos. As trevas dominaram. Fala, está amarrado em nome de Jesus. As trevas não podem ofuscar o seu brilho. Você pode ter o diagnóstico, você pode ter perdido algo, mas você tem que falar, não, eu não vou me abater. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu vou ser aquela pessoa que eu era. Quem olhava para mim via eu sorrindo, quem olhava para mim via eu louvando, adorando a Deus, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Não permita que as trevas venham dominar. O diabo cria situações, mas quando ele tentar criar qualquer coisa, levanta. Qual é a palavra, pessoal? Lembra, Deus, o povo chorou 30 dias, chegou uma hora que Deus falou, peraí, está na hora de vocês se levantar. Tem gente que até hoje ela está prostrada, coisas que aconteceram muitos anos lá atrás, e até hoje ela está lá abatida. Quando ela vai falar para os outros, ela fala, não, porque eu tive, porque eu fui. Irmão, está na hora de se levantar. Se você se levantar, aí Deus vai ser contigo, aí Deus vai te honrar. Um exemplo que eu vou dar melhor é de Jesus. Jesus, ele mostra, nós vamos aprender que de vez em quando o mal se levanta, mas quando o mal se levantar, quem também vai se levantar vai ser quem? A gente. Mateus, vamos lá? Evangelho de Mateus, isso aqui é muito forte. Mateus capítulo 8. Aprenda com Jesus. Tem que se levantar, meu irmão. É o diagnóstico, o doutor falou, não brigue com ele, mas se levante em oração. Mas aí não, o doutor, já só fez um comentário, aí sua mente já começou a trabalhar, será que eu vou morrer? Será que eu vou conseguir? Não, você deveria se levantar. Não, peraí, Deus é comigo, eu conheço o Deus que eu sirvo. Se eu conheço o Deus que eu sirvo, então eu não vou dar esse gostinho para o diabo de me ver de cabeça baixa. Porque quem quer ver a gente prostrado, encurvado, quem é? Quer ver? Antes da gente ler Mateus, coloca rapidinho aí, Osni, Salmo 20, quer ver? Já vou ler com você Mateus.
Olha o que diz o Salmo 20, o penúltimo versículo dele. Quer ver? Salmo 20, versículo 8. A Bíblia diz assim: uns encurvam-se e o quê? Tem pessoas que não aguentam, irmão. Tem pessoas que diante de uma má notícia, diante de uma perda, ela cai, ela perde as forças, ela perde o ânimo. Mas aí, olha o que ele diz: mas nós, leia vocês, estamos, essa é a raiva do diabo. O diabo criou uma situação, mas você não mudou sua postura, você ficou de pé, você não abaixou a cabeça, você não derramou uma lágrima, porque na hora você falou: peraí, poderoso é o Deus que eu sirvo, invencível é o Deus que eu sirvo. Então, por que uns diante de uma situação se entregam? Porque estão fracos. E a pessoa fica fraca por quê? Porque não lê a Bíblia, porque não vem para a igreja. Eu conheço pessoas, irmão, que passaram pelo vale da sombra da morte, viram a morte, mas não se entregaram. E tem pessoas que por pouquinha coisa que passa, a pessoa, ela sabe, um pouquinho, uma dor simples, ela já começa a imaginar coisas terríveis e piores. O outro passou pelo vale da sombra da morte, mas passou de pé, cabeça erguida, servindo a Deus, não mudou a maneira de servir a Deus, pelo contrário, vinha sempre na igreja e com a ajuda de Deus passou e venceu. Então, uns encurvam e se caem, diga: esse não sou eu. Agora vamos ler com força. Mas nós, o quê? E estamos, é o que você tem que fazer, meu irmão, é se colocar de pé. Problema familiar, seja o problema que for, de pé, levanta a cabeça, volta para a vida, vai viver a vida. A gente não pode, já preguei isso aqui, Gideão, estava todo mundo se escondendo do inimigo com medo, Gideão estava fazendo o quê? Trabalhando. Problema não pode alterar a sua vida, problemas não podem fazer você parar. Tem um problema? Vou continuar na igreja, vou continuar servindo a Deus e logo logo vou contar o meu testemunho. Mas nós nos levantamos, estamos, diga para o seu irmão, reaja, fala para ele, tem que reagir. Aí Jesus fez isso, quer ver? Vamos lá em Mateus 8, versículo 23, bem rapidinho, porque o tempo voa, né? E entrando ele no barco, seus discípulos seguir Jesus é seguir a palavra. Discípulo não tem que olhar para o mundo e imitar o mundo. Os discípulos seguiram Jesus. Calma, você tem que seguir a palavra todo dia, ler a Bíblia, e aquilo que Deus falar ao seu coração, você vai fazer, você vai obedecer, amém? Aí diz: e eis que no mar se levantou o quê? Mas não foi qualquer tempestade não, fala o quê? Que o barco estava coberto pelas ondas. Ele, porém, estava... Duas lições, olha para mim. Os discípulos com Jesus presente, veio uma tempestade. Não é porque andamos com Deus que Satanás vai desistir, não. Satanás se levanta ou não se levanta? Você vê que o diabo não respeitou Jesus, é como se ele afrontou mesmo. Não é porque você está com eles que eu não vou fazer nada. Irmão, não é porque você tem posição na igreja, não é porque você tem anos de igreja, não é porque você dá dízimo, você é patrocinador, que o diabo vai dar trégua. Jesus estava com eles, e mesmo eles estando com Jesus, a tempestade o que, pessoal? Irmão, tempestade se levanta. Mas aí, primeiro, aprenda com Jesus. Ele, porém, aprenda a manter a paz. Aprenda a dormir, mesmo em meio às guerras. Ai, pastor, mas eu não consigo dormir, é tanta preocupação. Só vai piorar. O dia que você aprender a descansar, ficar tranquilo, é aí que Deus começa a agir. Está lá, ele estava fazendo o quê? Me ajuda, por favor. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Ai, mas eu não consigo dormir. Quando você aprender a confiar em Deus, você vai dormir, você vai trabalhar, você vai viver a vida normalmente. Isso aqui era Jesus ensinando para os discípulos, porque ele dormindo e os discípulos, agora sim, vamos lá, sequência. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos. Que o quê? Ou seja, ele tranquilo, calmo, e os discípulos o quê? Apavorados. Vamos morrer, vamos morrer.
Aí, olha o que Jesus falou. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena? Olha para mim. Se você hoje é dominado pelo medo, é porque a sua fé está pequena. Porque quando você está na fé, você não tem medo de nada. A fé elimina o medo, mas o medo também pode eliminar a sua fé. Quem tem fé não tem medo de nada. Quem tem fé não teme a nada. Agora, quando o medo, eu começo a ficar com medo, apavorado, Jesus falou: homens de pequena, irmão, só tem medo quem a fé é pequena. Quando a sua fé é pequena, você se atemoriza. A fé pequena faz a pessoa ter medo da morte, ter medo da doença. A fé pequena faz a pessoa ter medo que um monte de coisas venham a acontecer. Mas quando a pessoa está na fé, irmão, a fé tira o medo. Quem está na fé não tem medo. Você pode hoje, o médico falou: essa doença pode matar. Mas se você está na fé, você fala: não, eu vou viver para a glória de quem? Agora, quando você não está na fé, o medo domina, o medo apavora você. O medo, sabe, fica o dia todo. E o medo é como imã. O medo, aquilo que você mais tem medo, é o que vai o quê? O medo atrai, coisas ruins. Quanto mais medo você tem de alguma coisa, aquilo provavelmente vai o quê? Mas por que você está tendo medo? Porque você não está tendo fé. E por que você não está tendo fé? Meu amado fala: quem ouve a palavra de Deus tem fé. Quem para ouvir a Deus vai ter fé. E quem tem fé não tem medo. Diga glória a Deus. Mas aí vem a nossa parte agora. O que nós estamos aprendendo hoje? Seja qual for a situação, você tem que o quê? Então, levantando-se, repreendeu o quê? Olha para mim. Se levantou a tempestade. Jesus não ficou acuado, não. Jesus também fez o quê? Quando o diabo se levantar, se levante contra ele. O problema é que o diabo se levanta e a gente fica lá com medo, apavorado. Irmão, mostra para o diabo quem manda. Mostra para o diabo que ele mexeu com a pessoa errada. Você é de Deus e você tem fé. Jesus se levantou e repreendeu. Repreensão é uma bronca. Jesus se levantou e deu uma bronca, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande. Volta um pouquinho antes, quando fala que a tempestade se levantou. Quer ver? E eis que no mar se levantou o quê? De vez em quando se levanta. No trabalho levanta uma luta. O diabo usa alguém para se levantar, para você pedir as contas. Mas peraí, um dia você não contou o testemunho na igreja? Pastor, eu orei, Deus abriu a porta. Você vai deixar o diabo fechar a porta que Deus abriu? Eu já vi pessoas falar: eu vou mudar desse bairro, porque eu não aguento mais esse vizinho. Você não tem que se levantar contra o vizinho. Você tem que se levantar contra o espírito que está usando ele para te perseguir. E o diabo faz isso ou não faz? O problema, o mal se levanta, e a gente, ao invés de fazer a mesma coisa, ele se levantou. Não, eu também vou me levantar. Aqui não, Satanás. A gente recua. Está lá. E eis que no mar se levantou uma tão grande. Agora, volta lá onde nós estávamos. Versículo 26, né? E diz assim, então, levantando-se, repreendeu o quê? Os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, o que eles falaram? Que homem é esse, que até o vento e o mar? Mas peraí, Jesus falou que quem crê nele faz as mesmas obras. Irmão, hoje é dia de você se levantar. Está na hora de você se levantar, usar a autoridade, usar o poder de Deus e sabe, mandar essa doença embora, mandar o diabo para o lugar onde ele nunca deveria ter saído, porque o lugar do diabo é no inferno e não na nossa vida. Mas se você não se levantar, Satanás domina, Satanás faz o que quer. Eu falei hoje no culto da manhã, Golias, enquanto ninguém se levantou para enfrentar, todo dia, ele ia lá afrontar, ele ia lá tirar uma, para você entender. Ele chegava lá, mas não tem homem nenhum aqui para me enfrentar, e diz a Bíblia que os homens de Israel, quando via Golias, eles tremiam de medo. Irmão, quem foi que se levantou para enfrentar aquele gigante? Quem foi, pessoal? Alguém teve que se levantar.
Irmão, se você não se levantar, o diabo vai ficar te afrontando, vai ficar te humilhando. Está na hora de colocar o diabo, no lugar dele. Onde é o lugar do diabo? Pisa aí. Onde é o lugar do diabo? Tem que se levantar, meu irmão. O meu amado fala e diz, levanta. Então, nenhuma situação pode nos fazer prostrar. Quem entendeu isso aqui? Nenhuma situação pode fazer você se curvar. Uns, diga, esse não sou eu. Uns se encurvam, não aguentam. Outros se levantam. Quem vai se levantar aqui hoje? Se levanta, meu irmão. Levanta aquele que está caído. Se você conhece alguém que está muito mal, levanta essa pessoa, dá para ela a palavra. Fala, não, Deus é maior. Assim como você reage, ajude outras pessoas a também se levantar. Irmão, Deus não tem prazer de ver ninguém deitado. Você quer ver? Olha como é que Deus não tem prazer de ver ninguém para baixo. João capítulo 5. Lembra do paralítico? Quem lembra? O homem do tanque de Betesda. Vamos lá? João capítulo 5. Versículo 5. Ali a Bíblia fala que existia um tanque. Em certa ocasião o anjo ia lá, o anjo movimentava as águas, todos que entravam naquele tanque eram o que, pessoal? Curados. Só que olha a situação desse homem, vamos lá, João capítulo 5, verso 5, e estava ali um homem, que havia 38 anos, se achava o quê? Irmão, se você não se levanta, o tempo vai passar. Se você não toma uma decisão, o tempo vai passando, e daqui a pouco é assim, 30 anos com o mesmo problema, tantos anos desempregado, tantos anos sofrendo, você vê, 38 anos enfermo, é muito tempo ou não é, pessoal? É muito tempo uma pessoa sofrendo, só que aqui está a lição, se você não se levantar, assumir sua posição em Cristo, colocar em prática o que você ouve pela palavra, o tempo vai passar e as coisas vão continuar o quê, pessoal? Aí, olha o que diz agora, versículo 6, e Jesus viu ele o quê? Aqui começa, eu fico imaginando Jesus olhando, aí alguém deve ter falado, não mestre, ele está assim porque ele não anda, tal, mas fala para mim, do jeito que ele estava mostrando que ele queria ser curado? Irmão, cuidado, Deus ele faz a parte dele, mas se Deus olhar para você, ver você para baixo, ver você prostrado, ver você sem ânimo, nem Deus vai poder fazer nada. O primeiro passo do milagre é você que dá. Então, Jesus olhou o homem deitado, Jesus deve ter pensado, esse aí acho que não quer nada com nada não. A mesma coisa, vou dar um exemplo, a pessoa fala, Deus me dá um emprego, ela acorda meio-dia, Deus vai dar emprego para ela? Quem quer emprego faz o quê? Tem gente que até o currículo, eu falo sempre, mãe, traz currículo de filho para a igreja não, ele quer o trabalho, ele que tem que ir o quê? O cara não tem disposição para trazer o currículo para o pastor abençoar, ele quer tudo fácil, tudo de mão beijada. Irmão, Deus quer ver a nossa disposição. Olha que coisa. E Jesus vendo este deitado, presta atenção, e sabendo que estava nesse estado havia muito, disse, qual a pergunta? Queres ficar? Olha para mim, por que Jesus perguntou isso para ele? A maneira que ele estava, a postura que ele estava demonstrando que ele queria alguma coisa? Cuidado. Deus está olhando para mim e para você. Cuidado para Deus não olhar para você e ver uma pessoa indisposta, ver uma pessoa sem ânimo. Jesus falou, você quer ser curado? Você quer ser curado mesmo? Olha o jeito que você está, rapaz. Você quer ser curado? Olha como você está. A mesma coisa. Todo mundo, quem quer ser abençoado? Todo mundo levanta a mão. Mas quem quer ser abençoado, ora. Quem quer ser abençoado, vem para a igreja. Quem quer ser abençoado, obedece a palavra. Querer é uma coisa, poder é outra. Se falar quer, todo mundo quer. O apresentador dizia, quem quer o quê? Dinheiro. Todo mundo, ninguém é bobo, né, irmão? Todo mundo quer, né? Mas quem quer dinheiro tem que trabalhar, porque não vem dinheiro, não cai do céu. Cai do céu? Quem quer a bênção? Então, quem quer a bênção faz o quê? Vem para a igreja, vem ouvir a palavra. Quem quer a bênção, ora. Aí um exemplo, eu falo o que eu quero, mas tem dia que eu não moro, reunião que era para mim estar na igreja não vem, então eu não quero, irmão, porque quem quer mostra.
Quando uma pessoa quer, ela mostra que ela quer. Então, olha a pergunta, quer ficar são? Talvez na hora ele perguntou assim, ele deve ter, mas lógico que eu quero. Presta atenção. Queres ficar o quê? 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, quando a água é agitada, me coloque aonde? Mas enquanto eu vou, desce outro antes. Isso aqui é o retrato de muita gente. Sempre procura desculpa, sempre coloca nas pessoas a responsabilidade. Irmão, a responsabilidade de receber o milagre é sua, não é de ninguém. Não jogue, o pastor, a igreja. Se você não faz sua parte, ninguém vai poder fazer por você. Ele quis dar uma desculpa, ninguém me ajuda. Mas 38 anos, nem que se fosse arrastando, ele chegava ou não chegava? Eu lembro quando eu era criança, lembra aquelas lesmas, elas iam andando, se olhar, olha aqui, parece que ela é bem devagar, não é? Daqui a pouco você vai ver a lesma está onde? Do jeitinho dela, se arrastando, ela consegue. Quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá desculpa. Ele quis jogar, ninguém me ajuda, hoje, porque o obreiro não vem na minha casa. Mas peraí, você não tem que ficar dependendo de obreiro, pastor na sua casa, você tem que vir para a igreja, tem que vir buscar quem? Tem pessoa, eu sou assim, pedi uma visita, ontem eu fiz visita, eu faço visita, ontem eu fui fazer uma visita, dei a palavra, atendi a pessoa, só que já falei, olha, agora vai na igreja. Aí vamos supor, chega a semana que vem, a pessoa pede outra visita, ela não entendeu. Então ela está querendo que o pastor vá lá como servir ela. Não, a gente tem que aprender a servir a quem? Não é ficar na dependência dos outros. Aí ele quis jogar a culpa, ninguém me ajuda. Tem gente que fala a mesma coisa, fala ou não fala? Aí, olha o que Jesus falou para ele, coloca aí, meu amigo Osni, 8. Jesus disse, fica deitado, espera, leia pessoal, qual foi a palavra? Toma a tua cama e anda. Olha para mim, tem coisas que é atitude. Você já orou muito, mas está na hora de tomar atitude. Eu oro pela minha cura, mas eu tenho medo de dar o primeiro passo. Enquanto eu não vencer esse medo, não começar a andar, eu não vou provar o milagre. Eu tenho que agir a fé. Qual foi a palavra? Levanta, para de ficar prostrado. E Jesus deve ter falado bem sério. Olha o que diz agora o versículo 9. Logo, foi rápido. Olha para mim. Quando você se levanta, as coisas começam a mudar rapidamente. Primeiro, não é só se levantar fisicamente, é se levantar espiritualmente, voltar para a vida, voltar a sorrir, voltar a se alegrar. Quando você se levanta, logo, diga, é rápido. Aquele homem ficou o quê? E tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era o quê? Mas ele teve que fazer o quê? Você vê, Jesus orou por ele? Jesus não orou por ele. Aprenda uma coisa, isso aqui é muito forte que eu vou dizer. Tem coisas que vão mudar, não é nem por causa da sua oração, é por causa da sua atitude. Quando você mudar o semblante, quando você sabe assumir a postura de vencedor, aí Deus começa a operar. Mas você, espiritualmente, você está assim, abatido, quem olha para você está até com pena, está até com dó. Irmão, Jesus não aceitou ver aquele homem o quê? Deitado. Jesus viu ele deitado, Jesus falou, você quer ser curado mesmo? Levanta, rapaz. Jesus não colocou a mão, sai capeta, sai demônio. Jesus só falou, levanta. Ele reagiu, e ele saiu andando. E outra coisa bonita, esse homem foi curado fora do templo. Lá na frente, um dia Jesus chegou no templo, quem é que estava lá? Irmão, Deus pode te dar as bênçãos que for, não pare de buscar, continue buscando, porque muito mais Ele vai te dar. Quer entender a palavra? Não podemos nos encurvar. Temos que o quê? Quem vai se levantar aqui hoje? Mas eu perdi. Eu vou buscar. Se eu perdi, Deus tem poder de restituir. Pastor, mas eu perdi uma pessoa que eu amava. Ela era de Jesus, então ela está com Cristo. E um dia nós vamos nos encontrar. Quem crê nisso aqui? Imagina o dia que nós vamos nos encontrar com os nossos irmãos. Aí, pessoal, lá vai ser a eternidade toda, todo mundo só louvando e adorando a Deus. Diga glória a Deus. Para terminar, Isaías 52.
Tem que se levantar. Isaías 52. Então, o meu amado fala o quê? Levanta. Ou seja, Deus não tem prazer em ver ninguém o quê, pessoal? Prostrado, caído, abatido. Tem que se levantar. Vamos ler o versículo primeiro. Diz assim: desperta, desperta, veste-te da tua o quê? Ó céu, muda, meu irmão. Muda o semblante. As pessoas não têm que olhar para nós, ficar com pena, sentir dó. Você tem que se vestir da sua fortaleza. É mostrar força. Como é que você vai trazer a família para a igreja se no dia da luta você mostra mais temor do que eles? A família que nem conhece a palavra, está todo mundo lá tranquilo. E você que conhece a palavra está lá desesperado. Você tem que vestir sua fortaleza, é mostrar força. Mostrar que você conhece o Deus que você serve. Aí ele diz mais, ó. Vamos lá? Veste-te das tuas vestes o quê? Ó Jerusalém, cidade. Quando fala roupa, não é essa roupa física não, meu irmão. É a maneira como você tem se apresentado. A família que não vem para a igreja, está todo mundo preocupado. Ó, fulano não está bem não, hein? Ó, fulano, eu estou olhando para ele, está cada dia pior. Era para ser o contrário. Eles deveriam olhar para você, cada dia você está melhor, cada dia você está sorrindo mais, você está com vestes formosas, diga glória a Deus. A gente não tem que, sabe, lembra, a Bíblia fala da rainha Esther, quando veio lá, pessoal, queriam julgar o seu povo, exterminar o seu povo, como é que ela foi até a presença do rei? Ela colocou as suas melhores o quê? É o que você tem que fazer. No dia da adversidade, é se vestir com os vestes reais, mostrar que você crê na palavra, lembrar das promessas de Deus e assumir. Mas aí tem mais. Aí diz assim, ó: porque nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Mas aí vamos lá, versículo 2. Sacode o pó, leia, e assenta-te, ó, novamente. Nenhuma situação tem que abater você, seja qual for a situação, se levante. Jesus a tempestade se levantou, mas quem também se levantou? Jesus. Aí diz, ó, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Olha para mim, Satanás quer colocar você, ó, cabeça baixa. Você tem que levantar a cabeça, não é abaixar a cabeça. Não abaixa a cabeça para o mal. No dia da luta não é para abaixar a cabeça, não. É para levantar. Maior é o Deus que eu sirvo. Tira, hoje é dia de tirar essas ataduras. Tem que orar, fala: Satanás, você achou que ia me abater? Você achou que ia me vencer? Você está derrotado em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra? Quem vai se levantar aqui hoje?